Aeromotocar, o seu canal de variedades. Hello Crazy People, eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocar. E o vídeo de hoje é uma grande homenagem a um dos maiores jogadores de futebol do Brasil, José Reinaldo de Lima, mais conhecido como Reinaldo, do Clube Atlético Mineiro. Reinaldo nasceu em Ponte Nova em 11 de janeiro de 1957. Foi um atacante do Clube Atlético Mineiro. Apareceu em meados dos anos 1970 pelo Atlético, clube que dedicou quase toda a sua carreira e é considerado por muitos como um dos mais talentosos jogadores de sua época. Reinaldo surgiu aos 15 anos ao participar de um treino no Atlético, jogando no ataque reserva contra a defesa titular que ganhou o Brasileirão poucos meses antes, em 1971. Reinaldo foi um dos melhores em campo naquele dia, chamando a atenção de todos. Em 28 de janeiro de 1973, aos 16 anos, estreou pelo time profissional do Atlético em partida contra o Valério Doce de Itabira. O resultado final dessa partida foi Atlético 1, Valério Doce 2. No ano seguinte, em partida contra o Ceará, ao pisar em um buraco, torceu o joelho. Ainda nessa época, teve de extrair ambos os meniscos depois de uma entrada de um zagueiro do seu próprio time em um treinamento. As lesões no joelho acompanharam-no por toda a carreira. Reinaldo conquistou seu primeiro título ao ganhar de forma invicta o Campeonato Mineiro de 76 e 2 anos depois daria início ao hexacampeonato que o Atlético conquistou entre 78 e 83. Reinaldo tornou-se o artilheiro com a melhor média de gols em um único campeonato brasileiro, em 1977, com 28 gols em 18 partidas, apesar de nunca ter conquistado o título nacional. Nesse mesmo ano, o seu time, o Clube Atlético Mineiro, terminou o campeonato sem perder um jogo sequer, mas ficou apenas com o vice-campeonato, perdendo a final nos pênaltis para o São Paulo dentro do Mineirão. O interessante é que o São Paulo terminou a competição com 12 pontos a menos que o Atlético. Nesse tempo, as vitórias valiam apenas 2 pontos. O Atlético também foi vice-campeão brasileiro em 1980. Ao longo da sua carreira pelo Atlético, Reinaldo participou de 475 jogos, marcou 255 gols, obteve 289 vitórias, 113 empates e 73 derrotas. Recebeu no total 17 cartões vermelhos. Já pelas categorias de base, são 54 gols em 44 jogos, totalizando 309 gols, o que faz dele o maior artilheiro da história do futebol de Minas Gerais. O maior artilheiro do Atlético também e possuidor da maior média de gols do Campeonato Brasileiro, 1,55 por partida. Pela seleção brasileira, Reinaldo jogou 37 partidas, marcando 14 gols, indo à Copa do Mundo de 1978 na Argentina. Nessa Copa, marcou um gol, o primeiro do Brasil contra a Suécia. Depois de várias outras operações no joelho, deixou o Atlético em 1985, indo para o Palmeiras, onde ficou apenas 3 meses e não marcou nenhum gol. Em 1986, passou ainda por Rio Negro e Cruzeiro, por onde disputou apenas 2 partidas no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro de 86, com 2 empates de 0-0 contra Rio Branco do Espírito Santo e contra o Bahia. Sempre caçado em campo pelos zagueiros adversários, teve que abandonar prematuramente a carreira em 88 aos 31 anos de idade em decorrência de inúmeras lesões no joelho. Nessa época, Reinaldo defendia o Telstar, um time da segunda divisão holandesa, após a passagem pelo BK Häcken da Suíça. Sua última partida pelo Atlético foi contra o Ajax da Holanda, na data de 11 de agosto de 85. O resultado final dessa partida foi Ajax 4, Atlético 1. Em 91, fundou o Clube Belo Horizonte Futebol e Cultura. Reinaldo tinha uma maneira peculiar de comemorar seus gols de punho direito erguido em um gesto que lembrava o dos militantes negros do movimento dos Panteras Negras dos Estados Unidos. Por conta disso e por suas posições políticas independentes, Reinaldo era visto com desconfiança pelos representantes do regime militar, o que teria dificultado a sua trajetória na seleção brasileira. Apesar de estar em boa forma física e técnica, não foi convocado por Tele Santana para a Copa de 82. Essa foi um pouco da história de Reinaldo. Rei, rei, rei. Reinaldo é nosso rei.
José Reinaldo de Lima, ex-jogador e ídolo do Clube Atlético Mineiro. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe um comentário, compartilhe se possível for. Eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocar. Thank you very much. Fui.